Olá, minha gente, boa noite a todos. Mais uma semana que se encerra e nós estamos aqui novamente e sempre contando com a presença querida do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, e vamos aos assuntos de hoje. Mas fundamentalmente, o assunto mais debatido e mais comentado no programa será a questão da educação no nosso país, que infelizmente ainda atinge níveis precaríssimos. Também falaremos da prisão de Guantánamo, que o presidente Barack Obama prometeu acabar. E até hoje lá se vai um tempão e não aconteceu nada. E ainda uma daquelas nossas tradicionais rapidinhas envolvendo a presidente Dilma Rousseff. Pois é, mas como eu anunciei, o nosso primeiro assunto é educação, que sem a menor sombra de dúvida é uma questão que não se esgota nunca e que precisa ser enfrentada, pois está diretamente ligada ao crescimento do nosso país. E no ano passado, quando se discutiu e apreciou em Brasília a distribuição dos recursos que viriam dos royalties do petróleo, a presidente Dilma Rousseff manifestou-se dizendo que esses royalties deveriam ser direcionados integralmente para a educação. Olha, eu acho que foi uma colocação muito feliz da nossa presidente. Saibam, senhores amigos telespectadores, que o Brasil gasta por aluno nas instituições públicas de ensino fundamental, médio e técnico apenas $2.653 anualmente, enquanto que Luxemburgo gasta quase 20 mil, os Estados Unidos 12 mil e o pequenino Portugal $7.415, ou seja, quase o triplo, Pedro e Gerson, que o nosso país gasta. Precisa mais justificativa do que esta para se dizer e se afirmar a todo momento que o Brasil possui um dos mais baixos níveis educacionais do mundo? Mas nós vamos voltar à aplicação dos recursos dos royalties na educação. E após as manifestações nas ruas, a Câmara dos Deputados já está prestes a aprovar a destinação de 75% desses recursos do petróleo, que irão para a educação. Aplaudimos a iniciativa, como já dissemos por várias vezes aqui no programa, com a ressalva que se obedeçam prioridades no uso dessas verbas, a começar pela inclusão de 3.700.000 crianças e adolescentes na faixa de 4 a 17 anos que hoje estão fora da escola. A reciclagem e a melhoria dos salários dos professores também não pode ser esquecido. Além disso, claro que o turno integral é também uma das grandes necessidades. As carências, Pedro e Gerson, são muitas. A nossa educação tem que ser repensada, tem que avançar. E é muito cedo para se fazerem planos com as verbas vindas dos royalties do petróleo, pois sequer nós sabemos os valores que virão dessa fonte, não é verdade? Tereza, a sua afirmação final está perfeita. Você pode pensar numa solução para a educação pensando nos recursos que virão dos royalties. Afinal, todos sabemos que a exploração do petróleo deu uma estacionada e os programas do pré-sal estão parados. Então, se o governo quer mesmo elevar o padrão de ensino do Brasil, tem que encontrar outras fontes de recursos. Se a presidente Dilma quiser, ela tem como fazer, começando por extinguir metade dos 39 ministérios.
parte deles criados por ela e pelo seu antecessor, o ex-presidente Lula, com a finalidade de atender às exigências de seus companheiros e aliados. Já imaginaram o quanto a nossa educação poderia melhorar se recebesse o dinheiro público que vai para essa farra? Tereza, uma outra colocação apontada por você diz respeito a prioridades dos investimentos. E você já apontou alguns. Eu vou colocar outras. Uma delas é o setor de creche e a pré-escola, onde o Brasil pouco progrediu. A educação infantil é a base, principalmente para as famílias pobres, que possuem baixo nível educacional. Vejam o seguinte, enquanto a taxa média de atendimentos a crianças de até 3 anos em países desenvolvidos é de 67%, no Brasil é de apenas 36%. Observem a diferença. Por isso é que afirmo que pensar em resolver o problema da educação com dinheiro que virá dos royalties do petróleo, se vier, é pouco. A nossa educação tem que ter uma mexida geral e profunda, a começar pelo turno integral em todas as escolas. O currículo do ensino médio tem que ser melhorado e a formação dos professores também. Claro, sem falar nas condições de trabalho e baixo salário dos professores, que é fator da baixa qualidade no ensino e é também determinante na falta de atratividade na formação de bons professores. Vejam, amigos telespectadores, quantas pendências e desafios a serem enfrentados. Olha, Gerson, é realmente de uma amplitude total. A educação é base da sociedade, base do país, base do desenvolvimento. E os desafios e as pendências têm que ser enfrentados com urgência. Para ter uma ideia da dimensão do problema, da sua mobilidade, basta dizer que por ano no Brasil nascem 2 milhões de crianças e que precisam encontrar atendimento. O turno integral, como foi colocado aqui, é essencial para o desenvolvimento da educação, porque inclusive retira das ruas crianças que podem se desviar de rumos sociais adequados e serem atraídos para atividades até ilegais. No turno integral, a escola tem alimentação, tem higiene, tem assistência médica, assistência dentária, tudo isso tem que ser colocado junto com a educação. Como foi dito aqui pelo Gerson, as creches são fundamentais, antecedem tudo isso. E as crianças, quando são atendidas nas creches, antes de ingressarem no ensino formal, elas apresentam um desenvolvimento muito maior, uma absorção de conhecimentos muito maior, hábitos sociais muito melhores. A educação também tem o seu aspecto profissional. É preciso haver um ensino profissionalizante, é preciso haver, enfim, é uma dimensão enorme desse desafio que não pode esperar os royalties do petróleo, principalmente do pré-sal, que ainda nem começou a funcionar. É fundamental e os recursos têm que aparecer com urgência máxima. A sociedade exige isso. Olha, Gerson e Pedro, infelizmente a educação é uma das questões que nos afligem e que não tem merecido a atenção dos nossos governantes. Quando você, Pedro, falava que anualmente nascem 2 milhões de crianças, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Em 1996, a rede pública municipal do Rio de Janeiro era composta por 1.033 escolas. Veja o seguinte,
17 anos depois, nós temos apenas 1.064. Imagine a carência de unidades escolares que estão faltando no nosso município. Uma outra coisa, o Gerson apontou aqui a questão da educação infantil. Saibam os senhores telespectadores que o município do Rio de Janeiro paga para as creches conveniadas apenas R$ 160 mensalmente por criança. O que pode se esperar destas instituições? Fica aí a pergunta. Bom, Gerson e Pedro, depois desse estresse todo aí e dessa nossa preocupação com a educação, nós vamos viajar. E vamos sair do Brasil e vamos aos Estados Unidos, mostrando que o descumprimento das promessas de campanha não acontecem apenas no nosso país. Vejam, por exemplo, o presidente americano Barack Obama, em sua primeira campanha de candidato à presidência dos Estados Unidos, prometeu acabar com o vergonhoso campo de prisioneiros de Guantánamo, em Cuba. É verdade que após a sua eleição, ele até chegou a baixar uma ordem executiva para fechar Guantánamo. O problema é que lá se vão 4 anos e alguns meses após essa decisão de Obama e o campo de prisioneiros continua aberto e sendo motivo de vergonha para a nação americana. A prisão de Guantánamo, que foi erguida num território tomado de Cuba no século XIX, contraria a tradição de respeito aos direitos e às liberdades individuais tão alardeadas pelos Estados Unidos e que fizeram deste país, sim, um exemplo de democracia. Em Guantánamo, são mantidos 166 prisioneiros sob suspeita, senhores telespectadores, de terem ligação com o terrorismo internacional. Vejam que crueldade. Muitos desses presos estão lá há 11 anos, sem passar sequer por julgamento, ou mesmo sob qualquer acusação formal, desrespeitando assim todos os cânones do direito. E aí, Pedro e Gerson, onde está o exemplo de democracia sempre tão defendido pelos Estados Unidos em suas ações? Tereza, existem países que se apresentam como exemplos e falam em democracia. Qualquer coisa, o meu país é democrático. E aí cabe a gente perguntar o que é democracia? O que é democracia para eles? O que é democracia para nós? O que é democracia para todos que falam tanto em democracia? A democracia dá direitos ou tira direitos? Cabe a nós pensarmos sobre isso, para não fazermos erros, temos ilusões e fazemos retificações. Democracia é algo que tem que ser visto com muita seriedade, com muita crítica para o bem e o direito do cidadão. Não é só o direito de ir e vir, é o direito de poder mostrar aos outros que também tem direito em se defender e o direito de viver. Tereza, não tenho dúvidas que a prisão de Guantánamo é uma mancha escura na história da democracia que os Estados Unidos têm dado ao mundo. As greves de fome dos detentos desse presídio são constantes. Alguns até chegam a um grau de desnutrição tão sério
e chegam a se alimentar através de sondas nasais. Esta prática foi seriamente condenada pela Associação Médica Americana, que afirmou que ela, além de violar os direitos individuais, viola também a ética médica. Daí as minhas primeiras palavras quando comecei a falar. O que é para você, para mim, para todos nós, o que é democracia? Obama, pressionado pela greve de fome, renovou a promessa de fechar o presídio. Na verdade, boa parte da culpa por ele continuar aberto deve-se ao Congresso americano, que bloqueou a proposta original de transferir detentos de Guantánamo para uma segurança máxima no estado de Illinois, onde seriam submetidos a julgamento civil. Não podemos, entretanto, aliviar a culpa do presidente americano, a começar pelo fato dele ter interrompido a devolução para o Iêmen dos iemenitas que permanecem em Guantánamo, mesmo eles não representando ameaça significativa ou mesmo se devem ser levados a julgamento. As chances de Barack Obama mudar a opinião do Congresso americano em relação ao assunto são pequenas, pois os republicanos controlam a Câmara dos Representantes. Acho que ele deveria assumir o risco de libertar os prisioneiros, preservando dessa forma os princípios que fizeram da América uma grande nação. E termino novamente dizendo, o que é democracia? Para eles, para nós, para todo mundo, o direito de viver, o direito de poder mostrar que eu tenho razão e que só estão fazendo injustiça comigo. Cada pessoa tem o direito de se defender e mostrar que é culpado ou inocente. Não há dúvida. A democracia é o direito que todas as pessoas têm, ou devem ter, de viver, de existir com dignidade e ver respeitado os limites dos seus direitos e os direitos dos outros. O presidente Barack Obama, na primeira campanha eleitoral que levou à Casa Branca, comprometeu-se a fechar a prisão de Guantánamo, um absurdo total. Não conseguiu cumprir. E não conseguiu também decidir a questão do julgamento, isso é o mínimo, que não pode haver julgamento sem processo. Não pode haver prisão, nem prisão que se eternize, sem um julgamento definido. Isso está faltando ser feito nos Estados Unidos, como exemplo de nação democrática. O que está acontecendo, afinal, em Guantánamo? Primeiro, é preciso decidir o destino dos prisioneiros através do julgamento efetivo. Não pode haver uma... senão, caso contrário, o cidadão, o sujeito acusado, se transforma num réu condenado sem tempo limitado, sem pena escrita, e vai estar valendo o princípio do esquecimento, da omissão, que não pode ser. O gesto tem que acompanhar a palavra. Esse é um problema político grave, não só no Brasil, não. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa em relação a Guantánamo. É preciso que o governo americano conserte este aspecto da questão para dar um exemplo ao mundo, uma justificativa de sua atitude. Olha, Gerson, essas definições de democracia expostas aqui por você e pelo Pedro são excelentes exemplos a serem seguidos. O problema é que, na maioria das vezes, a democracia tem duplo significado para a mesma pessoa. Quando se aplica a ela, todos os direitos preservados e garantidos. Quando se aplica aos direitos do outro, aí
a definição já é completamente diferente. Eu acho que é o que acontece, infelizmente, com os Estados Unidos. Bom, mas agora, para amenizar o programa, Pedro e Gerson, nós vamos contar aqui no programa uma das nossas famosas curtinhas, e esta de bastidores, que foi o seguinte: no meio de uma reunião que acontecia no 3º andar do Planalto, um participante quis ir ao banheiro, ao lado da sala onde estava acontecendo a reunião com a presidente Dilma. E foi surpreendido por um segurança que, meio sem graça, disse: amigo, não use este banheiro, desce e vai no de baixo. O sindicalista quis saber o porquê e ouviu do segurança a seguinte resposta: é que quando dão descarga, a presidente fica muito brava com o barulho. À medida que a reunião transcorria e algum sindicalista queria ir ao banheiro, um outro soltava a piada bem baixinho: ela vai meter o braço em você. Não demorou muito e logo depois a presidente interrompeu a conversa dizendo: meu tempo acabou, não dá para vocês falarem. A reunião durara menos de 2 horas, deixando nos sindicalistas a sensação de que Dilma os desprezava. Resultado, eles agora já não creem em bons desdobramentos desse encontro e também não se entusiasmam com a possibilidade de qualquer pacto. E aí, será que o temperamento da nossa presidente é assim tão bravo? Enquanto você falava, Tereza, eu estava imaginando se a descarga do banheiro dispara e solta aquela guarda toda sem parar. Já imaginou a Dilma sair correndo da reunião e dando por terminada a reunião como ela bem queria, e o pessoal ficaria na mão, porque tudo acabou por causa de uma descarga no banheiro. Piada à parte, engraçadas, todas as duas, contadas pela Tereza, pelo Gerson, refletem o que o povo pensa do temperamento difícil da presidente da República. Mas realmente isto é um obstáculo até para a sua própria administração, porque a liderança imposta pelo temor termina inibindo qualquer comentário, qualquer crítica que a assessoria apresente, até de efeito construtivo, por causa do medo que se estabelece entre as pessoas que se relacionam com a chefe do executivo. E política é também sinônimo de polidez, de educação, de cortesia, de bom entendimento entre as pessoas. E isso deve ser levado em conta até pelo sentido construtivo que estabelece nas relações entre o poder e aqueles que estão mais próximos dele. Gerson e Pedro, eu acho que delicadeza e diplomacia não são o forte da presidente Dilma, mas é o jeito dela. O nosso tempo acabou, minha gente querida. Gerson e Pedro, muito obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, o nosso agradecimento muito especial. Tenha um bom descanso, um bom final de domingo e nos encontramos domingo que vem, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!